Hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação, como o osso é formado e o seu desenvolvimento, né? O crescimento dos ossos. Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os ossos, eles começam o seu processo de formação ainda no embrião, ainda quando está no ventre, né, da sua mãe. Então, ali no ventre da mãe, o bebê, que é chamado de embrião, ele já começa a formação dos ossos. Interessante, meninos, que primeiro é formado, né, a carne e depois é formado o osso. É bem interessante. Bem, mas ao nascer, quando o indivíduo nasce, né, o bebê nasce, nem todos os ossos estão plenamente formados. Eles ainda estarão em um processo de formação, mesmo depois de terem nascido. No espaço, por exemplo, do crânio de um recém-nascido, existe um tecido que nós chamamos de tecido cartilaginoso, que com o passar do tempo ele vai ser substituído pelo tecido ósseo. Como vocês observam aí nessa figura, um bebê quando nasce, o seu crânio ele nasce separado. Estão observando aqui? E aí, à medida que a criança vai crescendo, esse espaço ele vai fechando. Aqui já é uma criança de mais ou menos 2 anos. Não sei se vocês já ouviram um pai, uma mãe falando: menino, cuidado com a cabeça do bebê, a moleira dele está aberta. Esse espaço aqui aberto nós chamamos de moleira. E a criança ela precisa ter um cuidado para, para evitar que ela sofra, né, algum tipo de pancada, né, nesse espaço. Por quê? Porque esse espaço está em aberto. Então, é como se o cérebro dessa criança que fica dentro dessa caixa craniana estivesse vulnerável, né, estivesse frágil. Então, é importante que nos primeiros anos, 2 primeiros anos do bebê, os pais tenham cuidado que essa parte não seja afetada, até que a moleirinha se feche por completo e assim o cérebro da criança fique protegido, porque a gente sabe que a caixa craniana, né, que é a caixa do cérebro, onde fica dentro do cérebro, é uma caixa protetora, que protege o nosso cérebro de impactos, de pancadas, né, de choques que poderiam prejudicar o desenvolvimento de um indivíduo, não é isso? Bem, é, o tecido, a cartilagem, né, ela está na formação do corpo ósseo, né? Então, em várias partes do nosso corpo, nós vamos ter o que nós chamamos de cartilagem. No livro de vocês, eu quero que vocês também deem uma olhada, tem o esqueleto, que é a representação de um esqueleto, e algumas cartilagens que estão em azul. E aí vocês vão observar que existem no sistema esquelético, existem várias partes onde nós vamos encontrar essa cartilagem. E essa cartilagem ela tem uma função de amortecer, de proteger um osso do outro. Já imaginou se não existisse essa cartilagem entre um osso e outro? Então, à medida que você fosse caminhando, o seu osso estaria triscando no outro osso. E isso poderia, aos poucos, causar um desgaste, além de dores, né? Dores muito fortes, porque o osso estaria sempre triscando um no outro. Então, de que é formada a cartilagem? Ela é formada de colágeno e, esse colágeno, ele permite nessa flexibilidade, essa elasticidade. Também existem outras partes do nosso corpo que é formado por cartilagem, por exemplo, a nossa orelha, por exemplo, o nosso nariz também, né? Nosso nariz não tem um ossinho lá dentro, mas essa parte aqui é formada de cartilagem. Nossa orelha, né? Um pouco enrijecida, mas o que torna ela assim enrijecida é essa cartilagem. E nesse desenho que eu coloquei para vocês,
né? Que é um joelho que sofre um problema chamado de artrose. Aí você observa aí o início do desgaste da cartilagem, né? Ele está cheio de rachadura. Então, a cartilagem ela pode sofrer um desgaste quando você utiliza demais, as pessoas que caminham muito, correm muito, porque todo o nosso corpo, gente, precisa nós precisamos ter um cuidado, né? Nós somos uma máquina, qualquer tipo de máquina. Se você usa ela demais e usa de forma errada, ela vai se desgastar, ela vai envelhecer. E aí ela não vai ter, vai chegar um momento que ela não vai ter mais como funcionar. Assim também o nosso corpo é uma máquina que precisa de cuidado, precisa de reparo. Não pode trabalhar 24 horas, porque vai ter uma hora que ela não vai conseguir mais. Então, muitas vezes, né, as pessoas elas não têm esse cuidado e acabam usando, caminhando demais, ou correndo demais, correndo da forma errada. E isso provoca um desgaste. Até a academia, gente, que é algo saudável, né, de se fazer, mas se não for feito da forma correta, traz problemas para os ossos. A academia precisa ser feita acompanhada por um profissional que vai lhe orientar o tempo que você pode gastar naquela atividade, o que você pode ou não fazer, para que você não tenha problemas sérios depois. Ok? Vamos lá. Bem, agora nós vamos falar sobre a ossificação. O que é essa ossificação? Bem, é o processo de formação dos ossos. Então, o processo em que os ossos vão se formando, a gente chama de ossificação. Bem, esse processo é importante para o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano, porque a gente nasce pequenininho, não é? E aí a gente precisa crescer. E o nosso crescimento é o osso crescendo, porque nós já nascemos com nossas pernas, com os nossos braços. Então, o que vai acontecendo é que o braço vai crescendo, a perna vai crescendo, vai esticando. E vocês sabiam que existe a dor do crescimento? Quando nós estamos na fase de crescimento, por exemplo, eu não estou mais na fase do crescimento, né? Mas muitos de vocês ainda estão em processo de crescimento. Às vezes você sente dor no seu corpo. Não sei se vocês já sentiram, mas é uma dor comum, porque é a dor do crescimento do osso. Então, muitas vezes, esse crescimento do osso pode causar essa dor, mas não se preocupe, não é nada sério, faz parte do seu crescimento. E isso também, né, a ossificação é responsável também por isso, né, pela manutenção desse osso e permitindo que ele venha crescer. E é responsável também pela regeneração. Bem, os ossos possuem diferentes tipos de célula. Tem tem o osteoblasto, que é uma célula que produz a matriz. Existem outras células que absorvem essa matriz e tem outras células que fazem a manutenção dessa matriz. Então, cada tipo de célula vai atuar de uma forma diferente, ok? Bem, o osteoblasto ele é importante porque ele vai produzir a matriz óssea, que vai ser extremamente importante no caso de uma fratura. Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente e ela fratura o joelho, a coxa, o braço, então aquele osso quebrou, fraturou e ele quebrou. Bem, o que é que precisa ser feito para se restaurar? É preciso que aquele osso ele sofra um processo chamado de ossificação, que ele vai, aquele espaço que foi quebrado, né? Ele vai se ossificando, vai formando o osso novamente, até que seja regenerado, seja trabalhado. Aqui nesse desenho, nós vamos observar, olha só, um osso que foi fraturado, né? Está aqui com hematoma. Bem, aí geralmente quando a pessoa sofre essa fratura, a perna, o braço, ele é imobilizado. Quer dizer, a pessoa ela fica sem movimentar para que as células possam atuar naquele lugar e restaurando aquele osso.
Aí depois nós vamos ver aqui os vasos trazendo a substância, permitindo, né, a formação, a ossificação nesse espaço. Aí aqui nós vemos já o início, né? E por último, a formação do osso. Aquele espaço novamente foi restaurado e nós tivemos a formação de osso. E aquela perna, aquele braço volta ao normal completamente. Ok? Bem, meninas, agora nós vamos falar sobre a divisão do sistema esquelético. O sistema esquelético ele vai ser dividido em esqueleto apendicular e esqueleto axial. O esqueleto apendicular, qual é a função dele? Ele auxilia na sustentação e movimentação do corpo e está ligado ao esqueleto axial. É formado por ossos, como dos membros superiores e inferiores, como vocês observam aqui. Aqui nós temos o esqueleto completo e aqui nós temos a parte só do apendicular e a parte só do axial, ok? Então, o apendicular é formado pelos membros superiores e pelos membros inferiores, que são as pernas. E o axial? Bem, o axial ele vai atuar na sustentação dos ossos do esqueleto apendicular e é formado por ossos que compõem a estrutura central do corpo. E a divisão dele, nós vamos ver aqui, que inclui o crânio, os ossos ossículos da orelhas, a costela, o esterco e as vértebras. Essa parte aqui do tronco está relacionada ao esqueleto axial. Bem, aí eu trouxe aqui essa imagem, né, onde de azul nós temos o esqueleto axial e de amarelo o esqueleto apendicular. Aí aqui nós vemos a formação do esqueleto axial, cada parte, e somando a 80 ossos. Aqui nós temos o esqueleto apendicular e cada parte, né, somando, dá 126 ossos. Somando os dois, 206 ossos, que é a quantidade de ossos de uma pessoa adulta. Bem, os problemas que a nossa coluna pode ter baseado, né, nas partes referentes à nossa coluna vertebral. Tem essa imagem aí mostrando a coluna vista de forma lateral e a coluna vista de forma dorsal. Então, cada parte da coluna recebe um nome. A parte de cima é a cervical, abaixo da cervical nós temos a torácica, a lombar e nós temos também o sacro. Vários fatores podem causar desvio nessa coluna, como a má postura, peso excessivo, né? Todos nós temos uma capacidade para sustentarmos uma quantidade específica de peso. Se você pegar além daquilo que o seu organismo tem capacidade, isso vai gerar um problema muito sério. Dependendo do local, né, dessas partes em que a coluna está dividida, dependendo de onde você vai ter um problema, oriundo, né, de vários fatores, vai se classificar em um tipo de problema na coluna. Eu coloquei aqui 3 tipos de problemas relacionados à coluna vertebral, que é a escoliose, a cifose e a lordose, né? Vocês vão encontrar aí no livro de vocês a lordose, a cifose e a escoliose. Pois eu quero que vocês deem uma olhada em cada uma. A escoliose é o desvio lateral da coluna vertebral que pode ocorrer tanto na curvatura torácica, que é na parte do meio, né, praticamente, quanto na curvatura lombar, que é do lado da torácica. A lordose é o desvio da curvatura lombar, que causa uma depressão nas partes inferiores das costas. E a cifose é o desvio da curvatura torácica, que causa o arredondamento da torácica, do tórax.
ok? Então, muito cuidado, meninos. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa coluna, porque esses desvios na coluna causam problemas seríssimos, causam muitas dores. Problema na coluna causa dor em todo o corpo. E aí, algumas posturas corretas, né? Essa parte de cima seria a forma correta de você realizar suas atividades. Tá vendo? Manter a postura do pescoço, cabeça, não ficar encurvado. Ao pegar, suspender algo que está no chão, a gente tem que suspender de forma quase que sentada, né? Na cadeira, sempre apoiando bem a coluna, para não ficar depois, ai, eu não aguento mais de tanto estudar, mas muitas vezes é por posturas erradas, ok? Vamos ter esse cuidado. Então, aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí no grupo que nós vamos tirar.